hoje nós vamos trazer essa discussão para vocês. Falar sobre as lesões orais que trazem em sua história um potencial de se tornarem malignas. Alguns dos nossos alunos de Moarama e talvez alguns de vocês tiveram a possibilidade de ouvir sexta-feira, o professor Cleto, que falou sobre lesões pré-malignas, porque elas receberam assim uma terminologia, e a gente deixou alguns materiais para que vocês pudessem estar lendo, Eu estou vendo, Ana, que está com algum problema na projeção. Eu já falo para a Ana, porque a Ana é a Power Ranger aqui das tecnologias, Eu quero que eu apresente aqui no meu? Você quer ver se passa? Você quer tentar ali? Porque eu tentei colocar, parece que está dando... Vamos ver se vai agora, peraí. Parece que está querendo sair. Deixa eu tentar ver aqui se vai agora. Enquanto a Prof. Cíntia e a Prof. Ana vão resolvendo os problemas técnicos ali, eu quero aproveitar, pessoal, o link do que a Prof. Cíntia comentou do caso do paciente do vídeo, para fazer um comentário com vocês, A gente sempre fala muito do diagnóstico precoce de algumas patologias, e a gente observa aí que por alguns meses foram feitas tentativas de tratamentos para uma lesão, E essa lesão não respondia aos tratamentos. Então, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, comento com os meus alunos e quero compartilhar também com os alunos e das outras unidades, é que a gente sempre tem que pensar, Se eu estou fazendo um tratamento e eu não estou tendo a resposta que eu preciso, que eu espero para aquele tratamento, será que eu não tenho que repensar o meu diagnóstico? O sucesso do nosso tratamento é 100% baseado no sucesso do diagnóstico. Se eu tenho um diagnóstico incorreto, consequentemente, meu tratamento não vai dar certo. Então, talvez, se esse insight de ter revisto, repensado no diagnóstico tivesse sido antes, talvez ele nem tivesse precisado, passar todos esses meses aí com outros tipos de tratamento. Então, a gente já tem que começar a colocar essas coisas na nossa cabeça, no sentido de tentei alguma coisa, não deu certo, não é sempre que a gente acerta de primeira. Nós, professoras, nós não acertamos de primeira também, Mas se não está dando certo o que eu estou tentando, eu preciso reavaliar, Preciso trocar minha estratégia terapêutica, preciso reavaliar meu diagnóstico e, graças a Deus, que isso foi feito em tempo para diagnosticar corretamente e tratar esse paciente do vídeo que está super bem, A gente vê que quando temos diagnóstico precoce, o prognóstico é totalmente favorável no que se trata de lesões, com potencial de malignização, e também o câncer bucal já instalado também tem um prognóstico muito bom quando nós diagnosticamos precocemente. Eu brinco com eles, Lê, que a gente peca por excesso, mas não peque pela falta. Porque o pecar pela falta, muitas vezes, uma coisa que pode, aos nossos olhos, ser algo banal, pode culminar em algo muito grave, que em relação à vida do paciente, em relação a alguma mutilação, em relação... Então, às vezes, o cuidado, o zelo em excesso pode trazer um cuidado, que você fala, graças a Deus, não era nada. É melhor você retroceder e dizer que não era nada, para o paciente acalmar o paciente numa situação, do que você depois, mais tarde, ter que falar assim, eu errei, era algo mais grave, Então, é muito melhor lidar com isso, lidar com algo de, graças a Deus, não é nada, Então, fique tranquilo. É muito mais fácil a gente lidar com isso do que dizer que a situação era mais grave do que a gente imaginava. Vamos passar, Aninha? Sim. Pode passar. Gente, agora nós vamos fazer uma brincadeirinha, mas para vocês responderem rapidão aqui no chat, tá? A queilite actínica está associada à radiação solar? Agora vocês respondam aqui no chat, se é sim ou não, tá? Eu quero ver respondendo sim ou não. Todo mundo que está participando, vamos ver lá. Qual é a respostinha de vocês? Vamos lá, rapidão. Vamos ver se vocês leram realmente o material, hein, gente? Olha, Letícia, o orgulho da nossa vida, gente. Eita, alunada boa essa que nós temos, hein? Esse é o sonho de qualquer professor na face da Terra.
Verdade. Ó. E esses fizeram a tarefa. Fizeram, cumpriram. Vamos para a segunda, Ana. Já vimos que estão tudo CDF. Por quê? Vamos lá. A leucoplasia pode ser um diagnóstico diferencial de outras lesões brancas da mucosa? Sim ou não, gente? Agora a gente já está respondendo a segunda, hein? A leucoplasia pode ser um diagnóstico diferencial de outras lesões brancas da mucosa? Vocês estão arrasando, hein? Que orgulho. Ó, pessoal, só não vale seguir a linha aí, né? Um fala e o outro fala também a mesma coisa. Cuidado, colar errado, o negócio vai ser feio, gente. Vocês têm 50% de chance de acertar, né? Ou é sim ou é não. Pois bem, vamos ver nas cenas dos próximos capítulos. Próximo, dona Ana. O tabagismo não influi no desenvolvimento de lesões com potencial de malignização. Sim ou não? Olha, repetindo. O tabagismo não influi no desenvolvimento de lesões com potencial de malignização. Olha como as perguntas enganam, pessoal. Valendo 1 milhão de reais. Ô, Profiana, não tô pagando tudo isso, não. É fake. Eu acho que se a gente oferecer uns pontos aí na média, é capaz de valer mais do que R$1 milhão, hein? É, valendo 0,1 décimo. 0. As minhas questões eu não valendo um alfajor. Atenção na coisa, né? Já estamos indo no embalo da cola. Vamos lá. Próximo, dona Ana. Agora eu vou pro embalo. Cadê a Nia? Não está aparecendo? A presença de lesões brancas na mucosa bucal deve ser um fator. A presença de lesões, que era parecida com a anterior, eu falei, voltou? A presença de lesões brancas na mucosa bucal deve ser um fator de alerta ao cirurgião dentista? Sim ou não? Vamos lá. É sim ou não, gente? É bom até para vocês aprenderem a interpretar a questão. Só está pedindo sim ou não? A presença de lesões brancas na mucosa bucal deve ser um fator de alerta ao cirurgião dentista? Já tem gente estressada ali. Sim, pô. Adivinha quem é? O melhor desenhista de Francisco Beltrão. Oh, que legal. Só que não, né, Fábio? Você vai fazer um cara. Perfeito. Olha, ó, eu muito acho orgulhosa de vocês. É? Vamos lá. Devemos sempre realizar biópsia? Sim ou não? Sempre vamos realizar a biópsia, gente? Pensem só numa afta, pessoas. Não vale ajudar, professora Daniela. Só uma cola para não dar medo. Então, que nem eu aqui que fica balançando a cabeça assim. Acho Eu não que eu sou resisti a mais balançar né? a cabeça. Eu sou mais Tinha que maldosa. falar. Bem, isso daí, na verdade, foi um chamariz para as cenas do próximo capítulo. Sabe aquela coisa que é para gerar assim, será? Né? Para poder fazer vocês refletirem? Porque imaginando, pelas respostas lindas que a maioria aqui conseguiu colocar, eu imagino que todos vocês leram aqueles materiais que nós postamos, né? Lá no Classroom, para que vocês possam vir preparados, que ao final nós faremos uma avaliação, aquela provinha que nós preparamos maravilhosa, né, meninas? Que vai garantir a nota do bimestre de vocês. Brincadeira, gente. Na verdade, agora vocês vão conseguir encontrar as respostas durante a nossa conversa. E aí nós preparamos
algumas coisas para tentar entender. Essas lesões já geraram tanta discussão. Antes eram chamadas de alguns nomes, alguns professores chamam de um jeito. Se vocês pegarem algumas literaturas, alguns livros que tem aí na biblioteca, era de um jeito. Não é, professora Letícia? Como que era? Como que você que foi lá no teu doutorado? Que jeito que o pessoal trazia a denominação? Que jeito que você encontrou aí na literatura? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês algumas referências, né, da evolução dessa nomenclatura e da compreensão dessas patologias, né, dessas lesões consideradas precursoras ou antecessoras de uma possível malignidade. A gente tem aí, vocês estão vendo no slide, um título de um livro, na verdade, né, de 1978, em que pesquisadores, lá nos primórdios, em que ainda a gente nem tinha as classificações da Organização Mundial de Saúde para essas patologias, e eles resolveram se reunir para estabelecer critérios, né, definições de o que seriam essas lesões que, teoricamente, antecediam algumas patologias malignas da cavidade oral. Então, mundialmente, né, se chamava de lesões pré-câncer, lesões precursoras de câncer, lesões pré-malignas, até mesmo de neoplasias intraepiteliais, né? E, por último, se chamou de doenças ou patologias potencialmente malignas. Por que se sentiu essa necessidade de reunir um grupo de pesquisadores, de estudiosos, para definir isso, né? Porque a gente sabe que esse grupo de lesões que nós vamos ver a seguir, a carinha delas, não necessariamente vão anteceder um câncer, né? Então, não é em todos os casos que o carcinoma, né, espinocelular, que é o mais frequente da cavidade oral, vai ser antecedido por uma dessas lesões, e também nem sempre essas lesões vão se transformar num câncer, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Por isso que o nome foi, ao longo dos anos, também se adequando diante da compreensão dessa realidade, do comportamento dessas patologias. Pode passar mais um para mim, Ana? Então, vejam aí que nessa classificação, né, se dividia essas patologias em lesões pré-cancerígenas, né, e dentre das lesões pré-cancerígenas estavam as leucoplasias, eritroplasias e lesões de palato de fumadores de tabaco invertido, que era um grupo de lesões que se observava em pacientes que fumavam o cigarro ao contrário, né? Choquem, mas isso existia. E também condições pré-cancerizáveis. Como que eles faziam essa classificação, né? As lesões pré-cancerizáveis eram aquelas consideradas em que o câncer se desenvolvia exatamente no mesmo sítio anatômico em que a lesão pré-cancerizável estava. Já as condições pré-cancerizáveis eram aquelas relacionadas a uma possibilidade maior de desenvolvimento de câncer em qualquer região da mucosa. Então, a fibrose submucosa, a queratose actínica, o líquen plano, o lúpus discoide, eram patologias inclusas, né, dentro desse grupo de condições pré-cancerosas. Pode passar mais uma, Ana? E aí, mais recentemente, e é um pouco chocante isso, as gurias aí, as outras profs, acho que vão concordar comigo, que a gente olha assim, nossa, um artigo de 2010, comparado com 1978, é super recente, mas aí a gente pensa também que já tem 10 anos, né? Já não é mais tão recente assim. Mas é a última classificação que nós temos. Também foi desenvolvida por um grupo de estudiosos, publicado na Oral Oncology, que é uma das revistas, né, mais respeitadas aí na área de oncologia, de cabeça e pescoço, e eles desenvolveram uma reanálise dessas lesões, dessa classificação e também da nomenclatura. E resolveram unificar esses termos, né? Não mais dividir em lesões potencialmente malignas e condições potencialmente malignas, e sim desordens potencialmente malignas, que poderiam, em algum momento, se transformar
em um carcinoma. Pode passar lá para nós, Ana. Então, a partir dessa classificação, hoje a gente tem, né, dentro dessas desordens potencialmente malignas, as leucoplasias e suas variáveis, né, suas variantes. Nós temos a leucoplasia verrucosa proliferativa também, que tem um aspecto peculiar, mas dentro da leucoplasia. Nós temos a eritroplasia, e muitas vezes as duas podem aparecer juntas, né, que nós vamos chamar de eritroleucoplasia ou leucoeritroplasia. A ordem dos nomes aí depende muito, varia muito de profissional para profissional, né? A queilite aquitínica ou queilose solar, e aí entre pontinhos de interrogação, né, o líquen plano, que a gente vai discutir e mostrar para vocês por que esses pontinhos de interrogação aí dentro do líquen plano. As outras condições, pessoal, que estavam na classificação anterior, elas não deixam de ser consideradas, né, preocupantes quando nós avaliamos um paciente que apresente alguma delas. Mas como são condições mais incomuns, né, e que nós não temos aí estudos de longo prazo acompanhando esses pacientes, elas saíram da classificação, mas pela ausência de resultados que confirmem o seu real potencial de malignização, do que o contrário, né? Não dá para a gente dizer que não maligniza, só também não dá para a gente afirmar que maligniza, tá? Então, a gente vai manter a nossa discussão dentre essas que são as mais frequentes e que com certeza serão as que em algum momento vocês poderão se deparar aí na vida de vocês. Até essas, né, Lê, ainda geram dúvidas. Exato. Né? A eritroplasia já tem na literatura autores que já consideram como sendo carcinoma in situ, já não a coloca mais dentro do grupo dessas desordens potencialmente. O líquen plano, vários já não consideram dentro desse grupo. Eu mesma sou uma que passo, porque está na literatura, está dentro da classificação. Eu também. Eu mantenho ele entre pontinhos de interrogação ever. Mas esse pontinho aí, eu também coloco um monte de pontinho, assim. Mas, na clínica diária, se a gente for ver, nós teríamos muito mais casos, né, menina? Bem isso. Então, se a gente começa a ver no cotidiano, na prática diária, no que a literatura começa a trazer, já daqui a pouco, se for brincar daqui, já começam a tirar outras e, de repente, já começam a surgir outras alterações, né? Até porque eu acredito por mudança de hábitos, né? Devam surgir outras patologias que começam a se tornar mais evidentes e a promover essas outras características. Mas eu acho que vocês estão mais curiosos. Como será que é a carinha delas? Que tudo que vocês gostam de ver é a coisa acontecer, né? É o sangue, alguns não gostam muito de ver a carinha das lesões, mas eu acho que o ponto marcante realmente é gravar o aspecto clínico dessas alterações e compreender como que os fatores que podem predispor, fatores que facilitam o surgimento dessas lesões e a conduta, como que a gente vai resolver essa situação quando nós estivermos com um paciente apresentando uma alteração sugestiva, tá? Então, como que é uma carinha dessas alterações? A primeira de todas, pode passar, Ana, que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí vem uma das perguntinhas lá. Lesão branca é para se preocupar? Sempre. Principalmente aquela lesão branca não removível à raspagem, que sempre nos remete para a clássica leucoplasia. A leucoplasia está no grupo das alterações potencialmente malignas, como, digamos, no topo de todas elas. É muito controverso o percentual de capacidade de transformação maligna. Né? Na literatura, a gente vê percentuais que variam de 9% até 60%, 70%. Fica sempre uma média de uns 30% que eu já vi também trazendo isso. Então, é muito controverso isso. Mas o que a gente nota é altíssima a transformação maligna frente a essas alterações. E também o que a gente observa, gente, é que
o principal fator associado, que a gente pega os pacientes que têm essa alteração, são indivíduos que fazem uso do tabaco. Então, o maldito do tabaco vai estar sempre associado com essa alteração. E a característica clássica é esse branco giz, e aí aquilo que a professora Letícia colocou, as suas nuances clínicas que ela pode apresentar. Né? Então, a gente vai buscar, pega uma espátula, tenta raspar essa lesão, a gente vai observar que ela não sai. Ela mostra esse aspecto desse branco giz, e aí ela pode mostrar esse aspecto com essa superfície irregular. E ela pode trazer uma alteração meio avermelhada, e aí mostra uma preocupação maior. Que daí ela pode remeter a uma outra lesão, que é aquela que eu falei, que já pode ser uma transformação, sim, maligna. Então, a gente tem que se preocupar. Ah, professora, e se eu pegar uma lesão num indivíduo que não é fumante? Eu nem preciso me preocupar, então não tem possibilidade de ser nada ruim? Pior, sabia, gente? A gente ainda estava conversando sobre isso, né, Lê? A gente estava conversando sobre isso. Porque quando a gente pensa em termos histopatológicos, vamos lembrar lá da histologia que vocês viram com os professores o ano passado? O que é que fica lá na superfície do tecido epitelial, gente? Qual que é a última camadinha? Responde para mim no chat. Vamos ver se alguém consegue colocar para mim. Que está lá em cima, no tecido epitelial. Não vou mostrar o patológico, não, senhora Letícia. Não. Quem teve bases biológicas comigo ano passado e responder errado, cabeça rolar. É você, Lê, aí? Oh, maravilha! Aqui a professora Heleninha não está aqui comigo. Ah, gostei. Então, a professora Letícia está aqui. Qual é a camada mais superficial que nós temos lá? Vamos lá, Fábio Escandolara, monitor de bases biológicas. Ah, camada córnea. Orgulho, doutora. Camada córnea. E já colocaram uma resposta em cima, que ela é formada por quê? Queratina. Aí, Obrigada, professora. Obrigada. E aí, as meninas vão saber ainda um pouquinho mais, talvez, que os meninos. Imagine uma irritação constante, no mesmo lugar. Né? Um trauma constante, batendo sempre no mesmo lugar. Um sapato apertado. Né? Mulher tem mania de querer usar, ama aquele sapato e fica usando ele continuamente. Tá batendo. Então, vamos imaginar um trauma. É dura, gente. Vai acontecendo sempre naquele mesmo lugar. O tecido vai reagir, não vai? Né? E o tecido, qual é o tecido que fica na superfície da pele ou da mucosa? É o epitelial. É o que a gente tem na superfície da parte externa, não é? Então, esse tecido, como que reage lá embaixo? Nós temos a primeira camadinha. Qual que é a primeira camadinha? Ó, tô até com 4 dedinhos, ó. Basal. Ai, gente, olha que orgulho. Professora, agora a professora morre, olha lá. Tá quase correndo uma lágrima ali, ó. Basal, de baixo para cima agora eu tô. Depois. Basal, espinhosa, granulosa e córnea? Nossa, olha. Ela infartou. Vai infartar de tanta alegria. Isso. Arrasou, Natália. Por quê? A córnea nada mais é do que um processo de diferenciação até formar a camada córnea. Não é? Tô certa, né, professora? Tô certa. É formar isso. Mas ela vai, quando ela está sendo estimulada, vai ocorrer essa proliferação de uma forma mais intensa, logo vai proliferar mais queratina. Se vocês pegarem o pé da mulher quando está estimulando mais, e você tem um calo, o calo nada mais é do que uma reação, coloca ele na água. Como que fica o calo? Que cor que ele fica? Quando a gente coloca o pé na água, que tá com calão lá. Vamos lá, mulherada que faz o pé todo final de semana. Que cor que fica o calo quando a gente coloca o pé e fica bastante tempo na água? Credo, gente, vocês não andam fazendo o pé, não? Só porque tá de quarentena?
E tá todo mundo virando Hulk, tá ficando verde. Branco, olha lá. Valeu, Gabriel. Valeu, Gemima. Isso mesmo. Vai ficar branco. Porque a queratina, na verdade, ao natural, ela não fica branca. Ela é uma coisa opaca, né? Se a gente soltar, ela vai ficar opaca. Mas em meio úmido, ela fica branca. O que nós temos na boca? Saliva. E a saliva vai fazer com que a queratina fique branca. Por isso que a gente vê as lesõezinhas brancas. Então, é isso que a gente está vendo ali naquela região. Então, um indivíduo que tem um trauma contínuo pelo calor do cigarro, pelas substâncias que... Isso nós vamos discutir bastante o que o cigarro causa, quando a gente começar a parte de câncer. Mas as agressões promovidas principalmente pelo tabaco, ele tem um estímulo causando. Agora, vamos imaginar uma pessoa que não tem estímulo nenhum causando isso. Vocês estão imaginando que está proliferando sem precisar de estímulo? Aí eu pergunto para vocês, será que realmente não é mais agressivo e tem mais chance de se tornar maligno, que não está precisando de nenhum estímulo? É só a gente raciocinar. Por isso que eu sou uma apaixonada pela patologia, tá, gente? Porque a patologia explica o que a gente está vendo aqui no clínico, tá? Pode passar, professora. Aqui outro. Olha ali, gente, essa coisa branquinha. Olha aqui um gizinho colado aqui na mucosa. Então, se você pegar a espátula, tenta puxar isso daqui. Não sai. E aí, o que a gente tem que procurar sempre? Não vai matar o paciente do coração nesse momento, tá, gente? Por favor. Porque se a gente for e olhar o paciente... Nossa, eu lembro tanto daquela aula que as professoras deram. Isso daqui vai virar um câncer. Não, ó. Estão vendo, ó. Dentinho, tem umas cuspidezinhas. Às vezes você pergunta para o paciente, fuma? Não. Nossa, a professora falou que se não fumasse, se não tivesse nada, poderia ser pior. Mas, às vezes, gente, ele está tendo uma outra agressão. Né? Às vezes, ele está tendo algum hábito parafuncional. Às vezes, ele está tendo alguma outra coisa que está agredindo. Parte do simples também. Não vai condenar o paciente. Parte do simples para o mais complexo, tá? Observa primeiro. Às vezes o paciente tem o hábito de pegar aquele house preto, colocar aqui na boca, e o dia inteiro com esse negócio aqui, traumatizando. Vai observando, vai buscando. Né? Então, mas olha que bonita característica, né? Não pode acontecer isso, professora? A gente comentou hoje de manhã ainda, né? Quando estávamos olhando os casos. E a gente pensa logo, né, em outras tantas lesões brancas que podem acontecer na mucosa. Até mesmo algumas que nem configuram processos patológicos, né? A linha alba, por exemplo, quando é muito evidente, que a gente também tem a mesma questão, né? A proliferação de ceratina ao ficar em contato com os dentes. A gente também pode ficar em dúvida, será que essa proliferação de ceratina que eu estou vendo aqui, ela é patológica? Será que é uma leucoplasia? Será que é uma lesão reacional? Será que é uma lesão imunomediada, como a gente tem o líquen plano reticular, que também já comentamos em alguns momentos, né? Então, nós temos que sempre pensar nos diagnósticos diferenciais e, pessoal, conceitualmente, para nós utilizarmos o termo leucoplasia, ele é um termo, ele é um diagnóstico de exclusão, né? Um diagnóstico clínico de exclusão. Então, para eu dizer que o paciente tem uma leucoplasia, eu não tenho características específicas dela. Eu tenho que descartar outras lesões brancas da mucosa para apontar a hipótese diagnóstica de leucoplasia. Então, nesse caso, a gente vê ali que as cúspides, né, são um pouquinho proeminentes, é na área da linha de oclusão. Será que pode ser um trauma local? O que eu vou fazer? Remover esse trauma e observar. Mudou, não mudou? Não mudou? Opa, então talvez não seja reacional. Talvez eu tenha que fazer alguma outra intervenção. Eu não vou pular etapas, porque eu sempre falo as coisas antes da hora, né? Então vamos deixar para a parte das intervenções mais para frente, mas eu quero aproveitar essa imagem, esse momento, para ressaltar com vocês isso. A leucoplasia é um diagnóstico de exclusão. Esse, inclusive, é uma questão bastante discutida, né, por muitos pesquisadores, porque nos deixa meio numa sinuca de bico, né?
eu não tenho características específicas para definição do diagnóstico. Eu preciso, quando eu não sei o que é, eu aponto que é uma leucoplasia, né? Grossamente dizendo. Não é linha alba, não é lesão traumática, não é líquen plano reticular, não é leucoedema. Bom, então acho que é uma leucoplasia, né? Então vamos investigar a possibilidade de ser uma leucoplasia. E é uma coisa que é muito importante, é uma denominação clínica, porque se você fizer a biópsia e encaminhar para o anatomopatológico, vai vir como uma hiperqueratose. E aí todo mundo fica assim, uai, mas não é uma leucoplasia? Não, a leucoplasia é uma denominação clínica, ela não é uma denominação histopatológica. Né? É muito raro vir lá, às vezes algum patologista que tem o hábito de colocar entre parênteses, leucoplasia, mas eles ousam muito, às vezes, pelo que a gente faz na descrição, na hora de fazer o encaminhamento da ficha. Mas a maioria das vezes eles colocam uma hiperqueratose. Eles não colocam Pode passar, Aninha. Olha... Eu vou aproveitar um pouquinho ali para enfatizar, né? Porque muitas vezes essas lesões estão escondidinhas, pessoal. Aqui não, aqui tá na mucosa jugal, tá bem clássico. Mas muitas vezes elas estão lá no bordo lateral inferior, lá atrás, né? Não dói. O paciente não sente nada. Então, importante fazer um bom exame, inspeção, palpação da mucosa, porque muitos, como o professor Cleto falou, né? Muitos profissionais falam assim, mas eu trabalho há tantos anos, eu nunca vi um câncer na minha vida. Mas quantas lesões pré-malignas viram essa pessoa? E eu costumo dizer que câncer de boca está na cara, né? E não há mérito nenhum em fazer diagnóstico de uma lesão extremamente evoluída, não desmerecendo o porteiro, quando o paciente chega à clínica, ele já consegue fazer diagnóstico. Né? Esse cara tem câncer de boca. Né? O importante, o mérito está em fazer diagnóstico de uma lesão dessa daqui, que parece inócua. Né, parece inocente, mas, na verdade, é uma lesão que, se não investigada, se não tratada, imagina que você seja o dentista desse paciente há 20 anos, e, de repente, ele desenvolve, né, essa lesão maligniza. Como, doutor, você não viu isso lá atrás? Então, eu acho que isso é essencial ficar na mente de você. Tipo assim, isso não é algo muito evidente. Permite ser visto, né? Mas se você der aquela passada de olhar, tá ótimo. E fica assim, nossa, aqui, ó, né? Fecha nos dentes, ó. Aquela preocupação absurda, né? Vai no dente. Olha aqui o dente, olha aqui tem recessão. Passa desapercebido. E passa desapercebido uma placa branca ali na região do palato. Então, tem que se atentar a isso. Tem que se atentar durante a anamnese. Pode passar, Ana. E aí, Dani, essa daí tem uma história legal. Essa daqui, pessoal, é a história, né? Então, essa daqui é uma paciente que buscou, olha, para vocês terem uma ideia do que é o diagnóstico. Ela buscou um cirurgião dentista em Cascavel, e a gente costuma fazer diagnóstico online de vez em quando, né? Não é o correto, mas todo dia apita o WhatsApp. E eu recebi de uma colega essa imagem. Pela característica, quem acha que parece uma leucoplasia? Escrevam aí. Não era removível ao raspado, tá? Então, raspava e não saía. É uma placa branca, né? Não existia em outra região da mucosa, apenas ali em língua, certo? O paciente não era fumante, e aí eu fui orientando a colega para questionar, né? Então, uma das possibilidades hoje em dia não sempre, né, mas hoje mais comumente, até para o desenvolvimento de câncer bucal, tem vários trabalhos mostrando a relação entre o HPV, que é o vírus responsável pelo câncer de colo de útero, essas mudanças de hábito, a boca naquilo, aquilo na boca, né, vem fazendo com que apareçam, a Cíntia dando risada, a boca naquilo, na boca. Alguém já falou isso no passado pra gente. Vem fazendo com que apareçam lesões verrucosas em mucosa bucal,
né? E essa daí é uma verruga, certo? E o que que acontece aqui? Acontece aquele momento que o filho entra na reunião, básico, né? E aí, essa paciente, eu falei dessa possibilidade de ser. Aí, o João, todo mundo conhece o João. De ser uma verruga, né? E essa paciente, eu orientei também que ela fosse encaminhada ao ginecologista, certo? Porque provavelmente ela tivesse lesões genitais. E, por incrível que pareça, essa ginecologista encaminhou para uma outra dentista. E essa outra dentista mandou uma foto para mim. Eu falei, essa lesão eu já conheço, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou assim, exatamente. Por que eu estou contando esse caso para vocês, pessoal? Porque esse vira aquele paciente ping-pong, tá? Um passa para o outro, que passa para o outro, e com isso posterga o diagnóstico, certo? Então, nesses casos aqui, é importante fazer a remoção da lesão, fazer a biópsia excisional aqui, remover a lesão, acompanhar e, inclusive, verificar a presença de lesões genitais, não apenas da paciente, mas também do parceiro, tá? Então, é importante, nesses casos, ser um pouco mais indiscreto, digamos assim, que muitos falam que, como é que eu vou perguntar isso para o paciente? Mas é importante você explicar o porquê você está perguntando, tá? Para evitar que lesões desse tipo, que simplesmente não tinha sintoma nenhum, evoluam. Então, encaminhar para avaliação, né, Dani? Encaminhar para avaliação. Você falou para avaliar interpretações, amiga. Entendi a sua interpretação. Não, gente, pessoal, lesões genitais são encaminhadas para avaliação, tá? Pode passar, Ana. Ana, tu conhece bem esse caso, conta para eles. Deixa eu mexer aqui porque... agora... Então, esse paciente veio para nós, lá em Cascavel, né, que ele tinha percebido essas manchas brancas há um tempo na boca dele e que estavam aumentando, elas haviam aumentando com o tempo e cada vez essas manchas aumentavam e nunca regrediam e sumiam. Aí, eu chamei, apareceu na clínica de multi, né, e daí chamei a Letícia, falei, Lê, isso aqui tá muito estranho, eu não sei o que esse paciente o que esse paciente pode ter, se eu não tinha nenhuma alteração de imunidade, não tomava medicamento, não falou que não fumava, quando eu questionei ele, que ele não fumava. Aí chegou a professora Letícia lá, fez uma investigação mais funda, né, e esse paciente, ele relatou que ele mascava fumo, né, Lê? E... Ele não fumava, ele só fazia chiclete de fumo. Esse caso, pessoal, é um caso que nos chamou bastante atenção, porque é um paciente jovem, né? Um paciente de 28 anos, se não me engano. Acabei não tendo acesso ao prontuário dele para trazer informações. 32? Super jovem, nossa! Uma criança! E ele veio, né, muito bem vestido, né, muito bem apessoado. Eu ainda brinquei com a Profiana, que a Profiana estava solteira, né? Daí eu falei, nossa, Ana, você tem que me chamar para olhar esses pacientes mesmo, né? Não aqueles coitadinhos, feinho. E aí a gente não vê esse relato em pacientes jovens, pacientes com uma compreensão, né? Um paciente que estudou mais, que hoje tem mais acesso à informação. Mascar fumo, na minha cabeça, pode ser uma coisa até meio preconceituosa da minha parte, né? Mas da minha cabeça era o pessoal lá da roça que mascava fumo, né? E aí ele era advogado, ele já tinha tido uma neoplasia maligna na infância, ele teve
me lembro se linfoma ou leucemia, tu lembra, Ana? Leucemia. Quando criança, tratado, enfim. E quando ele me falou aquilo que mascava fumo, eu fiquei chocada. Eu lembro que eu disse, tu tá louco, tu não tem vergonha na cara, né? E ele compreendeu a importância, talvez ele, sei lá, não tinha se dado conta, não tinha relacionado, fazia aquilo há tanto tempo e achava que... Porque para ele o problema era fumar ele não fumava, ele só mascava o fumo, né? E a gente tinha aí essas lesões brancas, não removíveis por raspagem. A gente também pode pensar aí no diagnóstico diferencial, né, o aspecto das lesões com outras patologias, com mordiscação, né, pela região em que elas se localizam. Lá na região posterior, a gente vê um aspecto um pouco mais estriado, que também poderia remeter a um líquen plano reticular. Mas solicitamos alguns exames e, descartando outras possibilidades, né, nós pedimos para ele se esforçar para parar de mascar o fumo e depois vocês vão ver a imagem de como ele ficou após 30 dias cessando o hábito nocivo. E aí nós temos aqui um outro grande vilão. Aí nós pegamos e surge daí um grande problema social. Porque o vilão aqui da vez se chama radiação solar. E aí, por que eu falo um problema social? Porque aqui nós nos deparamos com uma região que, no caso, a região nossa região sul, é uma região que sobrevive basicamente do quê? Agropecuária. Né? Então, a gente pega Cascavel, Francisco Beltrão, aqui o Moarama, né? Cascavel, Beltrão, acredito que seja mais agricultura. Forte é muito agricultura, né? Cascavel eu sei mais. Agora, você pega aqui o Moarama, é muito forte a pecuária. E os dois pontos fortes, a pessoa tem que fazer o quê, gente? Se expor ao sol. E essa exposição contínua ao sol pode levar a uma alteração, não somente o que a gente já conhece das alterações provocadas em pele, né, como o câncer de pele, que pode ocasionar, mas pensando do ponto de vista odontológico, existe uma das lesões malignizáveis que se chama queilite actínica. Então, o que nós começamos a observar no lábio dos indivíduos que podem desenvolver essa alteração? Primeiro, são indivíduos, normalmente, indivíduos brancos, e qual que é a raça que predomina na nossa região também? Indivíduos dessa raça. Né? Predominantemente, pegar a região sul, é o forte que nós vamos ver. Né, que tem que se expor à radiação solar, e que trabalham se expondo ao sol. Então, são indivíduos que são muito sujeitos a esse tipo de problema. E aí a gente começa a evidenciar uma visão que é muito clássica, devido a essa exposição contínua ao sol, é a substituição da mucosa labial por um tecido muito parecido, na verdade, equivalente ao tecido da pele. Tanto que a gente começa a observar a mesma coisa que a gente vê. Ai, é ruim, porque eu não estou com a ponteira, que está com a Ana. Eu quero a ponteirinha. Muito parecido com o que a gente vê aqui, ó. Que são os pelos, que seria exclusivo da gente estar vendo na pele. Então, aquele vermelhão do lábio, a gente... Isso, obrigada, Aninha. Obrigada, Marta. Ela sabe o que eu estou querendo mostrar. Então, aquele vermelhão do lábio, a gente já começa a ver presença de pelos, né? Então, a gente já não começa a ver a pele da região inferior naquela região. A gente começa a perceber manchas brancas naquela região, áreas ulceradas, áreas crostrosas, naquela região. Em alguns casos, pode passar a linha, por favor. Áreas avermelhadas, aqui, ó, mesma coisa, ó, presença de região com pelos, né, região ulceradas, região esbranquiçadas, áreas avermelhadas. E sempre que a gente, uma dica para poder guardar, sempre que a gente vê
uma palavra começando com queilo, sempre vai estar nos remetendo a lábio, tá? E sempre lábio inferior, porque o ângulo de radiação do Sol vai incidir mais fortemente sobre o lábio inferior. Então, a gente vai acabar vendo no lábio inferior. E guardem que vocês vão estar vendo muito isso em época de colheita, na época do verão, que nós vamos estar vendo. O frio também causa. Então, o paciente é muito costume o paciente chegar e falar assim, não, isso daqui, ó, rachadura, feridinha por causa do frio. E aí vai, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí começa esse trauma contínuo. Aí lembre, eu falando do trauma contínuo, e vai persistindo, aquele estímulo contínuo, aí vai formando, chega uma hora, começa a formar aquelas crostas, aí chega uma hora, você começa a observar úlceras que não vão cicatrizando, ou aquelas crostas que vão persistindo, e que vão mostrando uma característica já diferenciada daquela região daquele lábio. E aí vão tendo o desenvolvimento do câncer de lábio. E aí depois a gente vai começando a entender características de quando nós vamos começar a estudar o câncer de boca. Por exemplo, as localizações mais comuns de onde ocorre o câncer de boca, né? Se nós consideramos o lábio, o primeiro local onde a gente vai estar encontrando seria o lábio. Olha que bonitinho, a Ana já está até com a setinha lá em cima. Olha ali a placa branca que a gente está observando nesse lado. Olha até onde houve a substituição da mucosa, da pele do lábio, da mucosa labial por pele. Vocês estão vendo que a gente está tendo que pegar não é uma variação do normal, Renato. Não é. Isso não é variação da normalidade. Isso é patológico. Tá? Isso é patológico. Nós estamos falando de uma alteração que tem uma tendência à malignização. É algo que cabe muito cuidado. Por isso que a gente tem que instituir medidas de prevenção, tem que conversar, é muito trabalho que nós temos que fazer. Olha o quanto que muitas vezes nós negligenciamos pacientes que chegam na nossa cadeira desse jeito, né? Então, é preciso atentar para essas alterações que nós estamos observando no lábio. A gente está conversando com o paciente e vendo que ele nem tem mais contorno de lábio, né? E a gente muitas vezes está preocupado em ver o dente dele, a cor do dente dele, o formato do dente dele. E não está nem preocupado, muitas vezes, que ele tem uma alteração ali. Perdão, tinha uma pergunta ali que eu não consegui pegar toda, que eu acho que era algo relevante. Que eu acho que era uma consideração que eu fui. Ela perguntou se é apenas pela radiação solar ou outras causas, como, por exemplo, trauma. Imagine o cachimbo aqui, ó. Pode ocasionar. Mas daí, no caso, o calor vai incidir ali, tá? Ai, gente, ainda bem que não fui eu. Agora é a Ana que tá cuidando, porque eu sou cheia de fazer as coisas erradas aqui, viu? Mas dessa vez acho que foi a Ana, não fui eu, não, né? Então, o calor vai incidir e vai provocar aqui, mas normalmente a gente vai ter uma associação de uma leucoplasia ali naquela região que vai ser formada, pode ser uma leucoplasia. A quelite, ela tem associação com radiação solar, tá? A gente vai ver associado à radiação solar diretamente. Então, é isso. Cíntia, o seu áudio está desligado. Não estamos te ouvindo, Prof. Cíntia. Pessoal, fica tranquilo, talvez houve uma queda lá com a Prof. Cíntia, tá? Logo ela retorna.
Enquanto isso, pessoal, eu vou responder a pergunta da Andressa aqui, que ela fez a pergunta ali no chat, ficou meio para trás. Ela perguntou se clinicamente tem diferença em carcinomas associados a HPV ou não HPV. Não sei se a prof. Dani quer responder. Que Arô, câmbio, prof. Dani Boleta. Eu também não estava conseguindo ligar aqui. Não sei o que aconteceu, eu não estava conseguindo acessar o microfone. Clinicamente, você não vai perceber diferença direta. A Cíntia voltou lá, gente. Foi isso que ela perguntou? Eu perdi a pergunta. Foi, ela perguntou se clinicamente existe alguma diferença entre carcinomas associados a HPV e não HPV. Clinicamente, você vai ver, quando a HPV, ela tem mais um aspecto digitiforme, mas dificilmente você vai conseguir falar assim, a causa desse carcinoma foi HPV pelo aspecto clínico, apenas. Prof. Cíntia, voltou? Câmbio. Agora sim, sim. Onde estou? Já falaram ali? Terminaram as quelites? Então, volto para as quelites. Aí a gente vai conversando. Não, já estávamos terminando. Porque esse daqui, então, o que dava para ver bem direitinho ali, que perdeu totalmente o contorno do lábio. E só enfatizar, porque muitas vezes a gente não dá atenção para isso do paciente. Nós nos prendemos a olhar dentro da boca do paciente e não olhamos o lábio do paciente. Depois nós vamos mostrar alguns casos de lesões que passam desapercebidas e que é bem engraçada a história, que o paciente só prestou atenção depois daquelas tanto de campanhas que começaram de agosto azul, novembro azul, e aí a mulher fica pegando no pé, né, e aí que o paciente passa a procurar, né, então, outra lesãozinha branca que tem que prestar atenção, né, pode passar. Mais uma branquinha, essa daqui é a tal da briga, né, Letícia? Né, meninas? Mas como eu estava comentando hoje com vocês, né, se todos os líquen planos tivessem essa tendência à malignização, nós não teríamos só 15 mil casos de câncer de boca novos por ano, certamente, porque a prevalência de líquen é extremamente alta, principalmente na população adulto jovem, né, comparado ao número de carcinomas. Adulto jovem, mulher, né? Muita mulher na quarta década de vida. Mulher, né? Mulher é muito bom quando se trata de lesões autoimunes. Calma, Renato, que a gente vai chegar lá. E tudo que a gente tem de mulher estressada sai com isso daí. Que eu nunca vi igual. Então, isso daqui é um líquen plano clássico, meus queridos. Por que a gente está trazendo aqui para vocês? Ela é considerada uma doença dentro do grupo das doenças autoimunes. Eu dou muito mais ênfase, meninas, eu acredito que vocês também, quando a gente estuda as lesões brancas mesmo. Né? Eu trouxe para mostrar, para que todos possam entender que, de acordo com aquela classificação que a professora Letícia trouxe, ela faz parte do grupo das lesões potencialmente malignas. Mas, num consenso da disciplina de diagnóstico bucal da Unipar, nós não colocamos ela dentro das doenças de risco. Vou ser bem sincera. E por quê? Vamos publicar isso, né? Quando eu pego uma lesão clássica desse jeito, porque essas estriações, que são estrias que a gente chama de estrias de Wickham, vou ser bem sincera, eu não biopsio um caso desse. Não tem porquê. É muito clássico. Submeter o paciente a um procedimento desnecessário. Então, aqueles que colocaram, vocês fazem biópsia de tudo? Não. Há que se ter prudência e coerência, porque se eu estou clinicamente apta a dar o diagnóstico naquela circunstância,
para que eu vou submeter o paciente a um diagnóstico desnecessário? Mas, ao mesmo tempo, paciente de líquen é um paciente que eu peço a cada 6 meses para estar monitorando. Falo, ó, vem me visitar, né? Então, vem me visitar. Eu não sei quais são os hábitos dele, né? Por mais que a gente questione, aquilo que nem o paciente de vocês falaram ali, não fumo, né? Não, tem muito disso, né? De não falar. A gente, por mais que tenha tudo isso, a gente não sabe da realidade, né? O que acontece nos bastidores. Eu falo, vem me visitar a cada 6 meses, porque explico isso, ó, é considerado, eu coloco tudo isso, mas é uma doença muito comum. Mas, na dúvida, venha me visitar. Né? Então, passa, eu olho, tá tudo beleza? Beleza. Daqui 6 meses volta para me visitar. Então, eu só faço esse monitoramento semestral. E eu acho outra coisa muito importante, que nada impede de ele ter líquen plano, certo? E uma leucoplasia associada. Né? Então, é muito importante essa preservação, esse acompanhamento. Lógico, né? Você pode medicar aí para minimizar a condição dele, mas averiguar se toda a lesão vai desaparecer. Porque pode ser que entremeado ali em algumas regiões ele tem um líquen plano em placa, ou ele pode ter também, né, além desse líquen reticular clássico, ele pode ter áreas que, a princípio, se pensava em ser um líquen plano em placa, mas que, na verdade, era uma leucoplasia. Então, às vezes, a gente fala para o paciente assim, olha, isso é apenas, né, uma alteração decorrente a uma doença autoimune, mas pode estar associado. Então, por isso, a preservação é muito importante, a conscientização do paciente. Até a Ana ressaltou que uma coisa, é uma alteração que realmente traz um caráter assintomático. Uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei se vocês chegam a perceber, o paciente, talvez seja uma palavra que não sei se é comum, né? Às vezes muda para a região, porque uma vez eu falei isso lá em Piracicaba, eles deram risada. O paciente chega aqui falando para mim assim, minha boca tá marrenta. Vocês já ouviram isso? Né? Vocês conhecem o que é boca marrenta? Vocês conhecem? A Ana não tem cara de conhecer marrento. Eu vou te explicar o que é marrento, Ana. E meninos, alunos que não sabem o que é marrento. É como se comer. Vocês já comeram uma banana verde? Caqui verde. Um caqui verde. Caqui, às vezes nem comer caqui. Uma banana, todo mundo já comeu banana. Pega uma banana verde, Ana. Banana verde, né? Caqui verde, coloca aquela coisa, fica. Eles falam que tem isso, que dá essa sensação, que a boca fica meio marrenta. Talvez esse seja o sintoma. Ou quando ele apresenta erosões junto, né? O líquen plano, o reticular com outras formas dele. Mas esse clássico, a única queixa que até hoje algum paciente chegou falando para mim é essa sensação da boca marrenta. Algumas vezes que eu tenho observado nesses anos por aí afora. Passa, Lanita. Olha o que eu falei para vocês do calo da boca, né? Que o paciente muitas vezes gosta. Isso aqui é uma lâmina do professor Ronaldo, que a gente usava aqui quando a gente fazia as aulas de patologia. De repente, o professor Luiz até usa em Cascavel, né? Que eram as lâminas dele. Isso tudo aqui, ó, cadê os monitores de bases, né? De histologia, que é bases aí agora. Isso tudo aqui, olha que coisa mais linda do mundo, a quantidade de queratina que tem. Olha que coisa mais linda aqui, a granulosa. Cheio de granulozinhos, né? Olha que coisa mais linda aqui, né? Então, quer dizer, quanto que trabalhou, quanto de diferenciação nós tivemos aqui até produzir essa quantidade de queratina. Só para a gente entender aquela historinha que eu contei para vocês, para entender como que chega o processo de formação de queratina. Né? Por que a lesão é branca? Por que ela chega com essa característica? Para entender o que a gente observa lá no clínico. Ah, não quero ninguém patologista, histologista aqui. É ótimo quando a gente tem uns que conseguem dar conta do recado, mas a questão, quando a gente está estudando a histologia e a patologia, é para compreender o que a gente observa lá no clínico. Né? Daí a gente consegue pensar como tratar de forma correta, interpretar aquilo que a gente está observando. Passa lá, Anitta. Vamos lá, professora Lê. Olha que coisa mais linda essa lâmina.
Então, pessoal, essa lâmina, ela vai exemplificar para vocês o caso daquele paciente que a gente mostrou que mascava fumo, né? Ele não tinha alterações nas camadas do epitélio que configurassem um termo histológico que nós chamamos de displasia celular, né? E vocês estão ansiosos aí para saber os tratamentos, né? O que eu faço quando o paciente tem uma leucoplasia, quando o paciente tem uma quelite actínica, né? Quem vai determinar o tratamento é a análise histopatológica, né? Então, nesse caso, essa não é a lâmina do paciente, né? É uma lâmina que exemplifica o caso dele, porque, como a Prof. Cíntia e a Prof. Dani já comentaram, nem sempre a gente vai biopsiar. Bem no finalzinho, eu vou mostrar para vocês um fluxograma que guia as nossas opções terapêuticas diante dessas patologias, né, com potencial de malignização. Então, a gente colocou essa imagem aí justamente para mostrar para vocês, né, que em algumas situações a gente tem o aumento da proliferação da ceratina, mas vejam que as camadas do epitélio, aponta ali para nós, Ana, as camadas do epitélio estão dentro de um padrão de normalidade. No máximo, a gente pode falar que tem aí uma acantose celular. Não vou forçar a barra, né? Não vou pedir para vocês lembrar o que é acantose celular, mas um espessamento das camadas do epitélio, né? Mas que ainda não configura para a gente uma displasia, uma alteração aí mais preocupante nesse epitélio. Pode passar, Ana. Aqui nós temos uma lâmina de líquen plano. Então, aqui o que a gente consegue? Aqui a professora Ana, lá da faculdade lá de Piracicaba, me emprestou essas imagens maravilhosas. Ela traz algumas características clássicas, mas a gente já não vê, até histologicamente, aquelas mesmas características que nós observamos na lâmina anterior e nem na outra que a gente mostrou. A gente vê um leve espessamento aqui, ó, da quantidade de queratina, mas o que é muito clássico do líquen plano, que a gente mostra, é um infiltrado inflamatório em banda, que fica aqui na região do tecido conjuntivo. Ai, eu quero mostrar, eu tô achando que eu tô mostrando e é a Ana que tá mostrando. E eu tô aqui toda me achando que eu tô mostrando tudo. E na segunda lâmina a gente só vê uma visão mais aproximada, vendo que nós contamos com células inflamatórias crônicas ali na região. E na superfície, na verdade, uma hiperparaqueratose, porque eu tenho núcleos retidos lá no interior daquela camada córnea que a gente está observando. Tá? Mas isso daqui é só para mostrar uma leve diferença que a gente tem. Pode passar, doutora Ana, aeromoça. Aqui é bem interessante essa história, gente. Esse daqui, aqui a gente já deixou de ver as lesõezinhas brancas. Aqui é outra que gera muita, né, controvérsia, porque alguns autores já colocam a eritroplasia como sendo considerada como um carcinoma in situ. O que é considerado um carcinoma in situ? In situ ele é considerado quando ele ainda não rompeu o tecido epitelial, vamos dizer assim. Ele não rompeu a membrana e ele não invadiu ainda o tecido conjuntivo. Então, ele ainda não se espalhou. Isso que quer dizer? Isso, professor. Ela até lê pensamento, essa nossa comandante ali. Então, ele ainda não invadiu. Então, se fosse pensar em termos de um tumor maligno que ainda não invadiu, seria uma fase interessante de nós detectarmos. Então, se vocês observarem a lâmina onde a professora Ana está passando ali, esse paciente... Não, lâmina não, lâmina é a imagem mesmo, você estava certa. Volta aí, Aninha. Isso, aí mesmo. Essa imagem mais avermelhada, clinicamente nós demos o diagnóstico de uma eritroplasia. Esse paciente nos procurou e fizemos a biópsia incisional desse paciente. Realmente daí confirmou. Na verdade, esse paciente, a região que nós removemos, ele já estava com um carcinoma microinvasivo. Então, ele já tinha passado dessa fase, já estava com um câncer, já numa fase
começando a ter uma invasão, tá? Já estava um pouquinho mais, mas não era tão agressivo. Tanto que só o tratamento cirúrgico foi suficiente naquele período. Passado 3 anos que já tinha feito o tratamento, ele retornou na clínica, apresentando essa outra lesão. Refizemos a biópsia e, infelizmente, a lesão voltou, né? E era, novamente, o carcinoma, tá? Que é um tumor maligno, de origem epitelial, tá? Vocês vão ver que todas essas lesões que nós conversamos, elas vão dar origem a um tumor maligno de origem epitelial, que nós chamamos de carcinoma, tá? Fizemos a biópsia incisional novamente, só que daí, nesse caso, aqui no caso, a OPECAM também, que é o centro de referência, daí, nesse caso, eles optaram por fazer também a remoção cirúrgica e o tratamento radioterápico, tá? Eles não ficaram somente com o tratamento cirúrgico nessa circunstância. Então, cabe cuidar, mas o que foi muito interessante? O paciente está lá, está tranquilo, não sofreu um tratamento mutilante, foi diagnosticado no momento exato, houve a recidiva e, novamente, foi feita a ação no momento exato, né? Isso que é aquilo que a professora Letícia colocou, né? Atenção, sempre prestar atenção e agir no momento correto, da forma correta, tá? Passa aí, Anita. Aqui uma outra lesãozinha que pode passar desapercebida ali, já entra naquela questão que a professora Letícia colocou, de uma leucoeritroplasia. Então, a gente vê umas áreas esbranquiçadas, formando uns poucos pontinhos avermelhados, paciente fumante, né, teimosa, até não poder mais, né, que não para de fumar. E aí removeu, aqui era uma alteração que já mostrava um grau de displasia severo. E isso daí eu vou guardar para cenas dos próximos capítulos, o que significa tudo isso daí, né, Helena? Não vou ficar contando toda a historinha, não. Aí, pessoal, voltou as imagens, né, do paciente, aquele mascador de tabaco. Então, vejam que aí a gente tem o retorno dele 30 dias após cessar o hábito. Persistem algumas lesões brancas, como a profiana está apontando lá na região posterior. E é claro que aqui a gente tem que repensar, talvez essas não sejam leucoplasias, né? Talvez essas sejam traumáticas, porque ele tem a bochecha mais gordinha, né? Ele tem o terceiro molar, que às vezes dá uma mastigada na mucosa, são bilaterais, né? Na mesma região bilateralmente. Mas aquelas áreas rugosas, né, que ele tinha em toda a mucosa jugal e na região de retrocomissura, né, desapareceram com a simples ação de cessar o hábito nocivo, né? Então, ali, a gente não precisou fazer biópsia, né? Porque ao cessar o hábito, a gente teve uma remissão completa das alterações. E é a mesma coisa do exemplo do sapato apertado, né? Se a gente não usou tanto assim o sapato para formar um calo duro daqueles, se a gente parar de usar aquele sapato apertado, talvez o nosso pezinho volte ao normal, né? Vai ali na manicure toda semana e coisa e tal, o pé volta a ficar lisinho. Isso também pode acontecer, essa reversão espontânea das lesões ao remover o agente nocivo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer na suspeita de uma dessas lesões, seja leucoplasia, seja queilose solar, é tirar o agente causal. Se é uma leucoplasia, o meu paciente fuma, eu tiro o tabaco dele. Se o meu paciente tem uma queilose solar, é agricultor, vai no sol com frequência, eu vou orientá-lo a usar protetor solar labial, eu vou orientá-lo a usar chapéu, né? Talvez a gente não consiga reverter, voltar ao lábio lindo, maravilhoso, mas talvez a gente consiga estacionar o processo, né? Então, e aqui eu acho que é mais um exemplo, né, de nós pensarmos sempre primeiro no mais simples, para depois pensar numa biópsia, né, como foi comentado antes, né? Então, prestar atenção no hábito do paciente, nas características das lesões, e daí depois partir para essa etapa, né? Gente, isso é uma coisa que eu
Eu sou a louca chata da anamnese do exame físico, né? Se vocês forem ver lá no meu Instagram, me sigam no Instagram, tá, pessoal? Que agora eu tô, tipo, muito blogueiríssima. Ai, gente, que chique. Eu postei já vários vídeos, né? Várias considerações a respeito da importância disso. Parece tão simples, é só conversa com o paciente, né? Conversar com o paciente faz toda a diferença na nossa construção do raciocínio diagnóstico, né? Então, se a gente não soubesse que esse paciente... É tão bom ouvir isso, que eu não sou a única louca. E assim, se a gente não... Vou fazer uma colocação. É tão estranho isso que quando a gente começa, eu não sei se vocês percebem isso, meninas, mas quando a gente senta o paciente na cadeira, ele faz assim, ó, ele abre a boca. Aí você olha para ele e fala assim, não, eu preciso primeiro conversar com você. Muitos até acham estranho o fato de nós fazermos uma anamnese mais extensa, tá? Isso não deveria ser de praxe, gente. O normal deveria, sim, né, ser o paciente adaptado a uma anamnese mais extensa, porque muitas vezes é essa história do paciente que já nos conta o que ele tem. Não necessariamente pensar em exame complementar. O nome diz, é complementar aquilo que o clínico não conseguiu retirar do paciente através da anamnese e do exame físico. Perfeito. E aí, nesse caso, se a gente não soubesse que ele mascava fumo, né? A gente ia ficar batendo cabeça e não ia conseguir solucionar esse caso com o sucesso e com a rapidez que ele foi solucionado. Então, pessoal, não dá para fazer anamnese de marca X, tá? Por favor, eliminem a anamnese de marca X da vida de vocês. Porque tem lesões que são clinicamente parecidas, né? Eu lembro que quando eu olhei primeiro, vi bilateral, aquelas estrias, pensei num líquen plano reticular, meio diferente, assim. Mas não fechava com aquilo que o paciente estava falando. Então, depois investigando mais, aí nós chegamos, né? Perfeito, perfeitamente. E não apenas, só para dar um adendo aí, não apenas em mucosa, né? Uma vez eu peguei o caso de uma moça bem jovem, e ela tinha cárie na cervical dos incisivos inferiores, só naquela região. Mas estranho, naquela região, né, única, exclusivamente, e conversava com o paciente, nada, até que eu descobri que ela colocava bala de menta todo dia aqui, porque, segundo ela tinha mau hálito e, para disfarçar o mau hálito, ela usava a bala a todo momento. Então, com isso, ela teve desmineralização localizada. Mas até chegar a isso, foi uma longa conversa. Então, isso é importante não apenas em lesões, também em lesões dentárias. Com certeza. Esse outro caso, pessoal, também é nosso aqui da disciplina de diagnóstico bucal aqui de Cascavel do ano passado. Uma coisa que eu percebo e me alegra muito é que conforme os alunos vão passando pelo diagnóstico bucal, eles vão se deparando com casos de lesões em outras clínicas, né, na clínica multi, nos estágios, e eles já começam a ficar espertos e observar as alterações. Então, esse foi o caso que alunos da terceira série observaram no paciente delas e encaminharam para nós. Então, vejam que a gente tem ali uma placa branca, né, com aspecto bem sutil, lisa, não tem nada de verrucoide, de rugosa, na área de transição entre o vermelhão do lábio e a mucosa. A gente também já tem um apagamento, né, dessa linha de transição, temos uma área ali com uma crosta discreta também no lábio. E essa é a imagem do dia da biópsia, tá? Essa lesão crostosa era maior, nós entramos com a hidratação, com o protetor solar, e isso ela já estava em remissão. Mas a lesão branca, né, não mudou o seu aspecto, então nós optamos por realizar uma biópsia ali daquela região. Biópsia incisional eu fiz, poderia ter feito excisional, tá? Nesses casos de leucoplasias pequenas, a gente até pode fazer excisional. Eu tenho um perfil bem conservador,
Então, isso acho que varia um pouco de profissional para profissional. E como eu trabalhei muito em hospital oncológico, com paciente oncológico, eu tenho comigo isso de eu prefiro, então, fazer incisional na área que me parece mais grave da lesão, né, na área que está mais severa, e talvez eu precise reintervir. Se não for um câncer, né, talvez eu precise reintervir ou eu vá preservar o que ficou. Mas se for um câncer, eu não apaguei os limites da lesão para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para o oncologista, né? Então, essa é uma conduta minha de fazer a biópsia incisional. Não sei, meninas, como que vocês costumam conduzir por Partilho do aí. seu pensamento. A gente só remove realmente quando é muito, muito, muito pequena, que não permite análise histopatológica. Então, aí vocês podem perceber, né? Que eu sempre faço essa delimitação da lesão com azul de metileno, porque também, por uma opção pessoal, eu gosto da anestesia perilesional. Poderia fazer um bloqueio regional ali na região, mas se a gente faz o bloqueio regional, a gente não pode contar com o potencial da vasoconstrição, né, do anestésico. E se eu anestesio perilesional e não delimito antes as margens da minha lesão, eu vou ter uma distorção ali no tecido, né, pelo volume de líquido que entra, então a gente acaba perdendo um pouco a noção de como a lesão era e qual era a parte que a gente tinha se planejado para remover. Então eu sempre faço essa marcação com azul de metileno antes, faço a anestesia perilesional, removo o fragmento que eu quero e esse fragmento vai para análise anatomopatológica, né? Nesse caso... O que você usa para hidratação? Para hidratação, do lado que você usou prévio. Eu uso Bepantol. Eu indico o Bepantol. Achei que você estava alguma coisa diferente. Peraí, deixa eu ver. Não, até tem outras opções, né? Alguns outros hidratantes, mas o Bepantol eu acho que tem um custo acessível para os pacientes, principalmente os que são da faculdade, que geralmente têm um poder socioeconômico um pouquinho mais baixo, né? Então eu oriento o Bepantol, que acha em qualquer farmácia, não é tão caro, consegue usar tranquilo. E o filtro solar fator 30, né? Não, igual, protocolo igual, tranquilo. E aí, pessoal, o que vai me dizer se eu tenho que tirar o resto, se eu tenho que só acompanhar esse paciente, se essa leucoplasia é grave, é menos grave, como que a gente vai conduzir? Quem vai me dar essa resposta é o aspecto anatomopatológico, são os achados anatomopatológicos. Então, a gente pode remover uma lesão branca e vir só aquele aspecto que a gente viu antes, né? Da proliferação da camada córnea, ou no máximo um espessamento do epitélio, mas sem atipias celulares. O que podem ser atipias celulares? Vocês não precisam saber isso bem certinho, ponto a ponto, porque vocês não vão ser, né, especificamente patologistas. Mas a gente chama de atipias celulares quando nós temos núcleos muito proeminentes, núcleos grandes para o tamanho daquela célula, um pleomorfismo celular, quando elas têm a estrutura da célula, ela está diferente do que deveria ser, a gente não tem mais aquela célula quadradinha ou achatadinha ou bonitinha, né, do epitélio, essa célula está meio bagunçada, está meio esgualepada, a gente diz que tem um pleomorfismo celular, uma alteração, uma diferença aí do aspecto núcleo-citoplasma, então essa célula, ela não está com uma cara bonitinha. Bom, essas atipias celulares, elas podem acontecer em diferentes níveis do epitélio. E é isso que vai me dizer, o nível do epitélio que a atipia está, é que vai me dizer se eu tenho uma displasia leve, moderada ou severa, certo? E é esse grau de displasia que vai me dizer o que eu tenho que fazer na sequência, tá? Então, nesse caso, a gente veio com uma displasia leve, na qual eu tenho atipia celular somente na camada basal do epitélio e talvez levemente na camada espinhosa, né? Não tenho toda a camada espinhosa comprometida. Então, nesses casos de displasia leve, eu posso acompanhar o paciente. E aí, como a professora Cíntia falou, ele tem que, casamento com o paciente, ele tem que vir a cada 3 meses, a cada 6 meses, e independentemente do grau de displasia, cessar o hábito nocivo associado. Tem que cessar o tabagismo, tem que cessar a exposição solar, né? O proteger, claro, às vezes a pessoa é o trabalho dela, ela não consegue deixar de sair no sol, né? Mas tem que se proteger, tem que usar o
o protetor solar. A gente tem aí uma certa dificuldade, né, com o pessoal, aí os homens mais velhos, principalmente, que tem uma certa resistência em usar o batom, né? Então a gente explica que não é um batom, que é um remédio para o lábio, que é importante que ele faça uso daquele remédio para que a sua doença não evolua para algo mais grave, que é um câncer. E é tão estranho isso, né? Porque, principalmente os lavradores, eu já tive um caso uma vez que me marcou bastante. O paciente ficou bravo comigo, ele falou assim: você acha que eu não sou macho para ter que passar batom, doutora? E até você explicar para ele que não é um batom, a coisa fica um pouco complexa e às vezes ele fica um pouco receoso a respeito. Então tem que ter jeitinho para levar também. Com certeza. Olá, Ana. Esse caso aqui foi bem interessante, também é um caso de quelite, que parece bem mais simples até que o caso que a Lê mostrou, né? Então, nós notamos que tem aquela área, aquelas placas brancas, umas áreas mais crostosas, né? E aí, naquela área onde está descendo a setinha ali, nós fizemos uma biópsia, porque era a região aonde o paciente reclamava que sempre saía úlcera, sempre saía e formava uma crosta ali naquela área, fizemos uma biópsia. E aí eu coloquei o resultado do anatomopatológico e bate muito com aquilo que a professora Letícia colocou, né? E o que tem como ênfase ali? Ó, elastose com displasia epitelial intensa. E vem até recomendação, remover completamente a lesão. E a gente via que tinha outras áreas que ulceravam e que ficava e voltava, e tinha placa branca, né? Então, aqui a gente consegue até observar. Isso daqui já, nas outras fotos, Ana, se você puder mostrar ali para mim, essas, não, pode, as fotos da lateral mesmo. Aqui já é a volta dele, do pós-operatório, quando chegou o resultado do exame dele, né? Que mostrou isso daqui. Nesses casos, foi até uma conduta radical que a gente chama de vermelhectomia. Professor, o que é isso? É tirar o vermelhão do lábio do paciente. Eu quase morro. Porque eu, assim como a professora Letícia, eu gosto da coisa mais delicadinha, sabe? Eu não gosto do bruto. Mas assusta muito quando a gente vê a possibilidade de algo se tornar maligno. E aí, fui junto com o pessoal da disciplina lá de cirurgia, pensamos, vamos tentar então fazer o que for possível para tornar menos agressivo. E o resultado ficou bom. Passa para a próxima foto. Esse daqui é o resultado do caso do paciente, né? Então, a gente, graças a Deus, não nota nenhuma alteração. Não nota nenhuma alteração mais agressiva. Então, a gente nota ligeiramente os pontinhos, né? A cicatriz que ficou ali naquela região. Mas, graças a Deus, pelo menos a estética foi mantida e nós conseguimos remover a lesão como um todo, né? Então, o objetivo era esse. Mas só para a gente notar que uma lesão que muitas vezes pode parecer algo inócuo, bobo, pode trazer algo ruim, né? Aquela lesão que, para a professora Letícia, às vezes, poderia mostrar um caráter até mais agressivo, não era tão grave quanto uma lesão que nós removemos aqui de um paciente que parecia clinicamente algo mais simples, né? Pode passar. Opa, eu falando aqui que nem uma tonta e não tá, vocês não estavam escutando nada. Bom, então vamos de novo. Esse caso aí, a gente tem uma lesão leucoplásica, né, também mucosa jugal, e percebam que na mesma lesão nós temos aspectos distintos, né? Tem áreas que ela é um pouco mais clara, quase rosada, em outras áreas mais esbranquiçada, mais rugosas, e até uma área mais verrucoide, né? Ali onde a profiana está apontando com a setinha. Bom, nesses casos, então, eu vou coletar material, né, para análise anatomopatológica. E como que eu escolho
como eu falei para vocês, eu sou bem conservadora. Então, eu não vou, no primeiro momento, sem saber se tem grau de displasia aí, remover toda essa lesão, né? Então, a gente deve optar sempre pela área com o pior aspecto, onde eu acho que está mais grave, né? Onde eu acho que que tem uma maior chance de ter um aspecto, de ter uma displasia epitelial. O que a gente pode fazer também? Coletar mais de um fragmento, né? Se eu tenho dúvida em relação ao sítio de coleta, eu posso coletar vários sítios. Desde que, na hora que a gente for colocar lá no potinho, né, de biópsia que vai para o laboratório, esses sítios estejam identificados, né? Onde que eu coletei cada fragmento para eu saber quais são as áreas que podem ter um aspecto displásico mais grave. E aí vejam aqui na imagem histológica ao lado, que começa a não parecer mais tão difícil avaliar, né, esse grau de displasia quando a gente já conhece os conceitos. Na displasia moderada, eu tenho atipias celulares na camada basal e acometendo toda a camada espinhosa do epitélio, né? Então, essa displasia ela já está atingindo mais camadas do epitélio, essas células já estão mais mutadas. Isso significa, né, que o meu paciente tem uma doença mais evoluída, então o risco de malignização é também maior. Vocês estão dispersando aí nos comentários. Eu não queria falar essas coisas para não ser a chata, né, do diagnóstico, que a gente sempre é a chata do diagnóstico, mas daqui a pouco, se vocês fizerem alguma pergunta, as perguntas vão se perder aí no meio da conversa. Tá? Então, acho que depois que a gente terminar a nossa aula, se vocês quiserem permanecer na sala, batendo um papo, conversando entre vocês, acho que acaba sendo mais interessante. Pode passar, Ana? É um vídeo. Então, pessoal, esse caso... Ixi, precisou de acesso? Não vai passar? Bom, depois qualquer coisa tu solicita o acesso aí para mim que eu dou o ok aqui, que eu tô com meu e-mail aberto. Esse caso, pessoal, como deu uma leucoplasia, uma displasia moderada, nós tivemos que fazer a remoção completa da lesão posteriormente, né? E eu aproveitei para chamar esse paciente no curso de laser. Nós ganhamos emprestado um laser de alta potência, um laser cirúrgico, e fizemos a remoção do restante da leucoplasia com laser cirúrgico. Isso nos permitiu uma cirurgia mais limpa, sem sangramento, com menos mutilação para o paciente, porque a gente dispensa a necessidade de sutura, né? Então, a gente não precisa aproximar as margens, com isso, o paciente tem uma cicatrização por segunda intenção, claro, mas... a gente, como é uma patologia de epitélio, a gente também faz uma remoção mais superficial, né? Então, a gente acaba tendo aí um procedimento cirúrgico um pouco mais seguro, né? Um pós-operatório mais agradável para o paciente. Deu certo aí, Ana? Não? Beleza, então vamos adiante, depois eu mostro para vocês. Tem lá no meu Instagram também o videozinho com a remoção cirúrgica. E aí, pessoal, vai dar? A Profiana sabe tudo, ela que filmou esse vídeo. Então, vejam, né, que o laser, ele corta, ele incisa o tecido e não sai sangue. A gente vai varrendo as margens da lesão com laser de alta e com isso nós vamos cortando, né, as áreas. É muito legal, ele gera calor, sim, Renato, mas ele não é como um eletrocautério, que a gente não controla a quantidade de calor. O laser de alta, a gente controla a quantidade de energia que nós temos saindo na ponteira do equipamento, a gente não frita o tecido como o eletrocautério faz, né? A gente faz ablação tecidual, a gente faz com que essas células, elas sejam incisadas e isso sem um corte, né,
mais profundo, a gente tem um controle muito bom da ponteira do laser. E, claro, quem fizer o nosso curso, né, Prof. Ana, que vai ter em todas as unidades esse ano, não se apavorem com a quarentena, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer os cursos e vocês vão ter oportunidade de também presenciar aí, né, algumas coisas bem legais com equipamento de laser de baixa e alta potência. Mas depois a gente conversa isso, porque a nossa hora, né, já está indo longe. Nesse outro caso, pessoal, a gente tem um aspecto, né, leucoplásico em bordo posterior de língua. Esse caso muito chocante para nós, que esse caso veio encaminhado por uma ex-aluna que se deparou com esse paciente ao acaso, né? Ela trabalha numa clínica, não sei que tipo de clínica, nem onde que é, isso não vem ao caso, mas a colega que estava fazendo o tratamento desse paciente ficou doente e pediu para essa amiga substituí-la e entregar uma prótese para o paciente. E quando essa nossa ex-aluna foi entregar a prótese para o paciente, ela percebeu, né? A gente pode ver ali que os dentes estão em péssimas condições, né? E essa lesão aí, branca, rugosa, de bordos elevados, aí na região posterior da borda da língua. Então, ela se preocupou e falou que não ia entregar a prótese para ele se ele não fizesse uma avaliação primeiro com a gente lá na faculdade. Então, esse paciente chegou, tabagista, também de longa data, paciente mais velho, né, já acima dos 60 anos, e a característica endurecida dessa lesão me preocupou bastante, e a gente já realizou a biópsia logo em seguida, né? E aí, coletando da área mais endurecida, da parte ali da lesão que estava mais preocupante, nós tivemos o anátomo patológico de uma displasia epitelial severa. Aí vejam que quase todas as camadas do epitélio estão comprometidas com essas atipias, né? Ali na foto da lâmina a gente consegue ver que nós já temos até um contorno diferente do epitélio, o nosso epitélio não está mais linear como ele costuma ser, né? Então, nesse caso, o paciente não tem câncer ainda, né? Não podemos dizer que ele tem um câncer, mas o risco dessa lesão se transformar malignamente, caso ele continue fumando e caso nenhuma intervenção seja feita, é muito mais alto do que daquele outro da placa branca no lábio que tinha uma displasia epitelial leve. Que é só para mostrar para vocês a diferença do carcinoma in situ, né? O carcinoma in situ nós temos todinhas as camadas do epitélio comprometidas, mas ainda não temos a invasão na lâmina própria de tecido conjuntivo, né? Então, aí já esse contorno em forma de gota, né, das cristas epiteliais, e diferente das imagens que eu mostrei para vocês anteriormente. Aí, só para a gente ter o parâmetro de comparação, né? A gente tem ali epitélio normal, sem atipia, somente proliferação da camada córnea. Na próxima imagem, displasia epitelial leve, com atipia celular somente na camada basal. Na terceira imagem, displasia moderada, já com essa atipia celular invadindo a camada espinhosa. Na quarta imagem, displasia severa. Na quinta, o carcinoma in situ. E na última, o carcinoma invasivo, né? Como as profs já comentaram com vocês, que nós temos essa ruptura, né? Da nossa camada basal lá, invadindo lâmina própria de tecido conjuntivo. E a gente quer diagnosticar os nossos pacientes antes disso, antes que isso aconteça. Quer falar, Dani? Eu vi que você se mexeu, aí achei que você queria falar. Bom, pessoal, então, como vocês estavam tão curiosos, né? Essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de como a gente deve conduzir os nossos casos. Então, aqui a gente tem o esquema da leucoplasia, mas para a queilose solar, né? E para a eritroplasia, a eritroplasia, na verdade, a gente já tem aí umas ressalvas, né? Em relação ao risco de malignização, geralmente no momento da primeira biópsia ela já tem um carcinoma in situ, mas, caso contrário, nós podemos manter a mesma conduta. Então, a primeira coisa, se eu tenho algum fator, né, relacionado
que eu possa eliminar, eu tenho que eliminar esse fator relacionado e reavaliar o paciente em, no máximo, 2 a 4 semanas, né? Eu não gosto de esperar mais do que 3 semanas, eu acho que a gente já começa a correr riscos de ter uma evolução, aí, um avanço do processo. Se o meu paciente teve uma boa resposta, que nem aquele do caso que eu mostrei para vocês, ok, a gente vai deixar ele em acompanhamento, vai retornar de tempos em tempos, né? E vamos explicar que é importante que ele continue sem aquele hábito que foi removido. Não tive uma boa resposta, preciso fazer biópsia. Bom, se eu não encontro nenhuma causa possível, eu não consigo cessar o tabagismo, eu não consigo tirar algum hábito, ou eu já vejo uma lesão com aspecto muito feinho, a lesão já é grande, já é rugosa, que eu acho assim que só tirando o fator, o agente causal, eu não vou conseguir reverter, eu não vou conseguir uma melhora, a gente já parte para a biópsia, né? E aí, a partir do resultado da biópsia, eu posso ter uma lesão sem displasia celular, né? E lesão com displasia celular. Se eu tiver lesão com displasia celular e essa displasia aí for moderada ou severa, a gente tem que fazer a remoção completa da lesão. Em qualquer das situações, pessoal, o acompanhamento do paciente é indispensável, tá? Pacientes de leucoplasia ou de qualquer outra lesão potencialmente maligna, independente se a gente tirou tudo, se a gente tirou o hábito, ele tem que continuar retornando, tá? A gente sempre tem que voltar a ver esse paciente, chamar o paciente, que ele pode esquecer, mas a gente tem que casar com esse paciente e estar sempre reavaliando. Então, a nossa conduta está relacionada ao grau de displasia, ao grau de comprometimento epitelial dessas lesões. Bom, gente, terminamos aqui a nossa primeira aula. Nós chamamos esse nosso, digamos, projeto, né, meninas? Proposta, método, não sei o que virou isso daí, mas espero que vocês tenham gostado. Acho que agora vai ser muito importante a gente ter o feedback de vocês, ter o retorno de vocês, saber o que vocês acharam dessa proposta. Se for algo interessante, a nossa ideia é continuar. Eu gostei muito, eu acho que eu aprendi tanto, foi uma troca tão boa. Nós nos apresentamos no começo, talvez aqui está um pouquinho das nossas carinhas, para que vocês possam nos conhecer, saber quem é quem, né, porque são todas sempre carinhas novas que surgem por aí. Então, foi uma proposta que nós 4 construímos. A ideia é elaborar, colaborar, talvez nós tenhamos nos excedido um pouquinho no horário, mas é que tem esses contratempos de internet, arruma aqui, mas nós temos a super Aninha aqui para nos ajudar, é ótima nisso, mas muito obrigada por vocês terem prestado atenção, meninas, muito obrigada por terem embarcado na loucura, né, de tentar fazer essa coisa diferente, só queria deixar um recado para todos os alunos, que nós vamos estar deixando pode ser até sexta, meninas, nós vamos deixar um formulário, que é diferente, que vai ser uma atividade, dentro das atividades avaliativas que vocês têm que fazer, que vai constar tudo a respeito do que vocês fizeram, que vai ser uma complementação, na verdade, assim, vai ser relacionado a isso que vocês assistiram hoje, tá? Inclusive, vai constar a aula de hoje, para que vocês possam estar utilizando como referencial para poder estar preenchendo a atividade que nós vamos estar deixando para vocês, tá bom? Essa atividade leva o nome de trilha de aprendizagem e vai complementar o aprendizado de vocês diante desse assunto. Então, se nós tivermos um bom feedback, semana que vem nos encontramos novamente para continuarmos esse trabalho interessante, que eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muito. Cíntia, tá bom? Cíntia. Fala, professora Vanessa. Tá me ouvindo, Cíntia? Estou, amiga. Quero dar parabéns às professoras. Foi muito bom. Vocês estão ouvindo certinho? Estamos sim, vamos. Tá? Sim, vamos, pode falar. É porque a internet aqui não está muito boa. Essa é outra professora. Foi muito bom, eu adorei. A gente pode até...
Ô, Letícia, você não é não que é chata, não. Eu também sou, tá? Tava me irritando os comentários ali do lado já. Eu tava tentando escrever, a minha internet tá ruim. A hora que ela falou assim, você é chata. Eu falei, não, somos duas, amiga, também. Então, assim, ó, parabéns, eu gostei, achei máximo, tá? E a gente pode pensar em incluir a radiologia para a gente poder integrar. E eu acho, assim, brincadeiras à parte, né, que a gente fez,